mandou, falando que era da primeira e segunda séries, só que era fundamental, não era ensino médio, tá? Então, o governo está um pouquinho atrasado aí com essa matéria. Tá ok? Então, vamos compartilhar aqui a tela. A hora que aparecer, por favor, alguém me avisa. Apareceu? Apareceu, professor. Obrigada. Deixa eu fechar aqui os aplicativos que estão abertos, para ver se fica mais leve. Bom, então, na semana anterior, né, a gente tinha começado a matéria nova, que é experimentação em música. A gente começou falando de música e tecnologia, onde eu dei uma bela resumida e fiz um PowerPoint. Essa semana eu não consegui fazer, tá? Estou um pouquinho atolada aí com tudo que estão pedindo aí para a gente, pedindo uma antecipação das coisas. Bom, uma primeira coisa que eu queria falar para vocês, gente, é o seguinte, é uma dica principalmente para vocês, né, terceiranistas, tá? Estão encerrando aí uma fase, não sei se algum de vocês aí vão querer o ano que vem voltar a fazer tipo quarto, tá? Mas uma diquinha legal que eu vou dar para vocês é o seguinte, principalmente, os líderes me ajudem, tá? Eu vi que tem os dois estão aí, a Kathleen e o Prince, tá? Tentem pegar as atividades dos professores, tenta não deixar atrasar, tá? Então, se o professor deu hoje, tenta ver se você consegue fazer hoje, já mandar para vocês ficarem livres. Isso vai impactar pessoas dos dois lados, tá? O lado do aluno, de não ficar atolado no finalzinho do ano, tá bom? E o lado do professor também, né, gente? Porque, assim, esse ano acho que vai ser um dos piores anos para a gente, para fechar nota, para decidir quem vai ficar, quem vai passar, tá bom? Então, por favor, eu vou evitar o máximo possível de dar atividades, principalmente para vocês, terceiranistas, como uma forma de ajudar, mas também a hora que eu der, eu peço gentilmente que vocês façam isso, tá? Que vocês enviem. Eu sei que a grande maioria, né, do pessoal que está aí, grande maioria não, acho que praticamente todos vocês, deixa eu até olhar lá de novo, normalmente todos vocês que estão aqui, vocês costumam sempre entregar as atividades. E o Eduardo está saindo, está caindo. Tá? Então, peço ajuda, Kathleen, Luiz, tá? Para ajudar, né, os professores aí nessa empreitada de final de ano. Porque, assim, eu vou ser bem sincera, tá, gente? Se eu fosse aluno, ou se eu fosse mãe de alunos, na fase de vocês, eu iria fazer isso, sabe? Antecipar o máximo possível, já comentei isso outras vezes, porque vai chegar um momento que a matéria vai acabar. Então, vou falar assim para vocês, digamos que fosse hoje, último dia, assim, de matéria. Se eu desse uma atividade, eu ia falar, gente, é a última atividade, vocês pegam, tem até tal dia para me mandar. Aí, se não, eu ia falar para vocês, gente, hoje é o último plantão com matéria, quem quiser, semana que vem, não precisa mais entrar, a gente vai tentar focar no pessoal que está com mais dificuldade, que estão com mais trabalhos. Até aí, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém entendeu? A hashtag fica a dica. Edu, quer falar alguma coisa? Quero não, professora. Tá meio instável a sua internet aí, é isso? Só um pouquinho. Fazer o quê, né? Outro dia também voltou a cair, fazia um tempão que não caía a minha aqui na minha aula, espero que não caia hoje. Bom, então, gente, sejam espertos, tá bom? E aí o pessoal, os atrasildos, né, vamos dizer assim, tem que tomar bastante cuidado,
pessoal tem que fazer, né, as atividades atrasadas. Tem algumas pessoas que estão indo para a escola, que eu já fiquei sabendo, só que mesmo indo para a escola, parece que não estão fazendo as atividades. Então, não vai adiantar nada. Tem que fazer atividade. Beleza? Então, vamos para a matéria. Então, como eu já tinha comentado antes com vocês, a nossa matéria é música, né? Dessa vez. E essa mistura da música com a tecnologia. Então, hoje a matéria é computador e música. A ferramenta mais característica para um compositor ou um produtor musical contemporâneos, para mencionar dois campos ligados à música com interface tecnológica, é o computador, com os seus desdobramentos dos dispositivos móveis e de acesso remoto. Então, a gente já falou isso outras vezes, né? Fizemos até trabalho de música, né? Uma boa parte aí fez a sua música e mandou para mim, ficou bem legal, gostei muito, né? Tem uns futuros Alocs aí na sala, tá certo? Então, hoje em dia, a gente consegue fazer música tanto em casa. Se você tiver um belo de um computador, né? Você consegue criar uma música, gravar, né? Comprar um microfone melhorzinho para instalar no computador, etc. Tá? Então, eu só espero que isso não termine com shows, né? Depois que passar a pandemia, obviamente, com shows ao vivo, né? Porque às vezes a gente tem um pouquinho dessa tendência. Tá? Eu posso falar por experiência própria. Antigamente eu ia bastante em show, esquecendo a parte pandêmica que estamos passando, mas antigamente eu ia muito, às vezes assistir show em estádio, lá no ginásio do Ibirapuera, eu ia muito, né? Hoje em dia, às vezes eu prefiro ficar assistindo pelo computador, pela televisão. Cinema também é uma coisa que eu ia direto. Faz, eu acho que por baixo, pelo menos acho que uns 4 anos que eu não vou no cinema, tá? Quando eu estava lá na outra escola, lá teve uma época que eu fiquei bastante tempo. Toda segunda-feira eu ia no cinema por causa do rodízio do carro, né? Até eu descobri que dava para ir, de repente, de manhã de Uber, porque não pegava trânsito, não saía caro, e na volta descobri que tinha um ônibus que parava muito próximo aqui da minha casa. Tá? O computador e seus derivados permite que as ideias musicais sejam experimentadas em tempo real, visibilizadas e registradas em diferentes modos. Não é necessário dispor de uma orquestra completa ou de uma bateria de escola de samba para testar melodias, sons, padrões rítmicos. Os computadores atuais fazem esse trabalho com qualidade, por muitas vezes substituindo os instrumentos acústicos originais, e muitas vezes os próprios artistas, né? Os músicos. É possível obter feedbacks sonoros, instantâneos, capturar, sintetizar, manipular as características do som, interferindo na onda sonora por meios elétricos ou digitais, e transformar os eventos, mixar sons isolados e em grupo, redigir notações tradicionais e alternativas, criar sistemas toda vez que eu vou falar essa palavra, composicionais, saiu, e banco de ideias musicais que podem ser compartilhados com indivíduos em qualquer parte do planeta. Então, eu posso criar uma música aqui e mandar lá para o Japão, mandar para a Austrália, Portugal, sei lá, né? É possível convidar pessoas de diferentes países para criar e executar músicas por meio desses dispositivos, além de apresentar o resultado para um público que pode ser reunido em comunidades e listas de reprodução. Então, essa pandemia veio nos mostrar, né, sobre lives. Eu quero saber de vocês, quem assistiu alguma live de algum artista? E quem foi esse artista, ou banda, ou grupo, sei lá o quê? Ninguém assiste nenhum? Não é possível. É que eu assisto outro tipo de live, não de música e nada disso, sabe?
Mas nenhuma vez você assistiu, de repente a família tava junto, aí de repente a mãe, o pai, o avô, a avó, sei lá, queria assistir alguém que estava fazendo live naquele momento? Não lembro. Mas eu Eu acho que não. assisti uma vez só, professor. Qual que você assistiu, você lembra? Assisti no começo da pandemia a Lagoon cantando. Legal. Mas alguém assistiu alguma outra? Eita. Bom, eu vou falar o que eu assisti, que eu me lembro também, que não foram tantas assim. Eu assisti da... Ai, eu tô com a cara dela na cabeça. Ivete Sangalo, tá? Que ela estava de pijama, não sei se alguém chegou a olhar. Assisti do Alok. Do Alok foi muito legal, porque eu produzi minha casa, né? Então, eu apaguei as luzes aqui, eu tenho várias iluminações, né? Por conta do teatro, eu sempre tive muita coisa aqui que a gente usa nas peças, né? Então, eu fiz uma produção aqui muito legal, até mandei para minha amiga, a gente fez também um ao vivo. Ela falou, nossa, parece que você está lá no Aloca. Eu falei, putz, pior que parece também. Eu até postei no Face, não sei se vocês chegaram a ver. Aí, outro dia, eu desci na vizinha de baixo aqui, que ela encheu o meu saco. Eu falei, eu já estou de pijama. Aí me chamou, vem um pouco aqui, vamos bater um pouquinho de papo, a gente fica longe. E era uma dupla sertaneja, apesar que eu não sou muito chegada, principalmente nessas duplas mais novas. Eu curto mais os mais antigos, né? Então, eu acho que eu me lembro foi essa. Aí eu tentei assistir uma também, que eu costumava ir presencialmente, do Juventus, né? Anos Retrô, que chama. Vai até ter uma agora, dia 5 de novo, do 12, só que aí vai ser presencial. Só que eu não vou, não. Estou com muito medo ainda de sair, de aglomerar, tá? Mas, enfim, voltando, né, na nossa matéria, a gente conseguiria, por exemplo, digamos que nós fôssemos artistas, né? Kathleen, você assistiu uma live da Fabi Bang, cantando as músicas de Wicked. Mas geralmente assisto live sobre economia e a gente vendendo coisas. Beleza, tudo bem, sem problemas nenhum. Tá? Ué, tá dando um problema aqui, falha ao carregar. Ué, mas eu não parei de gravar ainda? Esquisito. Bom, então digamos que nós fôssemos, né, músicos, tá? Se a gente tivesse uma boa internet, um bom equipamento, a gente conseguiria, de repente, fazer uma gravação de uma música nossa, cada um na sua casa, né? E aí a gente ia contratar, obviamente, uma pessoa para fazer uma edição, onde colocaria todo mundo meio que junto um clipe, por exemplo. Tá? O computador, hoje em dia, a gente tem muitas coisas que a gente consegue fazer, tá? Bom, não somente os processos de gravação, criação, produção e edição, mas os diversos suportes de distribuição e divulgação desses produtos foram alavancados por essas novas tecnologias. Ou seja, além da gente poder fazer uma gravação, criar alguma coisa, né, produzir, editar, a gente também pode divulgar, né, e distribuir. Então, depois que a gente gravasse, por exemplo, um clipe, a gente poderia mandar para alguma gravadora, tá certo? Através da parte digital. Elas também contribuíram diretamente para que os custos fossem reduzidos, sendo possível a maior parte dos indivíduos dotados de um computador e de alguns softwares específicos obter resultados praticamente idênticos àqueles obtidos nos estúdios e em ambientes de trabalhos profissionais. Muitas vezes, a gente vê, vou dar um exemplo, sei lá, ou do Mais Você, do Encontros, que vira e mexe eles chamam alguns artistas
E aí eles cantam uma música no programa. E às vezes a gente vê que o cara está no estúdio, né? A gente fala, nossa, olha, o cara saiu de casa, foi lá no estúdio. Muitas vezes o estúdio é dentro da casa deles, né? Eles montam já para facilitar a vida, porque não é muito barato você alugar um estúdio de gravação, tá, gente? Peraí, deixa eu pôr para carregar meu computador aqui. Bom, então, essa tecnologia atual nos permite múltiplas relações com a manipulação do som e, por extensão, construção musical. Existem muitos e interessantes recursos, como o Audacity ou GarageBand, para se trabalhar a manipulação dos sons e a edição musical de modo fácil e acessível. Tá? Então, tem vários aqui, eu não vou ficar comentando, tá? Vocês mesmos, né, quando criaram as músicas de vocês procuraram, falaram alguns nomes, aí ainda continua falando do Movie Maker, só que infelizmente o Movie Maker não existe mais, só quem tem computador mais antigo, porque não existe mais atualização, tá? Então, essa partezinha aqui eu vou dar uma pulada, porque a gente já comentou também anteriormente, quando a gente criou as nossas músicas, tá? Música eletrônica. Alguém daqui gosta de músicas eletrônicas? Quem curte? E fazer o trabalho de arte é uma coisa, curtir a música é outra. Ah, o Validão curte. Nossa, Quem? Luiz também. Eu, Luiz, Edu um pouco, eu acho. Não, não gosto não. Uhum. Só falar isso pra não... Deixa quieto. Eu não gosto. O do Eu acho Pit da hora. Rockzado pesado. Eu acho legal, mas não sei, ultimamente não tô escutando muito. Eu não escuto 24 horas por dia, mas eu não tenho nada pra fazer, por que não? Ah, certo. Eu gosto bastante de música eletrônica. Na idade de vocês, eu ia muito, né? Ia às boates que o pessoal chamava, ou danceterias, né? O nome mais antigo. Eu curti bastante. Foi uma moda, assim, que eu acho que ainda até perdura até os dias de hoje, né? Esquecendo, obviamente, a pandemia, tá? A Loki tá aí, né? Fora eu falo dele porque ele é nosso, né? Ele é brasileiro e ele ganhou o mundo, tá? Para mim, ele é um dos melhores DJs que existem na atualidade. Então, eu acho gostoso. Claro que, assim, eu não fico só escutando isso, tá? Eu tento ser bem eclética, mas eu curto também. Se eu pudesse ir numa balada, né? Não tivesse nessa fase que a gente está, com certeza eu teria ido agora no dia 31, né, de outubro aí, que teve o Halloween, tem uma festa que praticamente quase todo ano tem, com quase umas 400 pessoas conhecidas, tá, gente? Essa festa, a maioria tudo é conhecido, ou se não, tem que ser uma indicação. E é na baita de uma mansão na Serra da Cantareira, gigantesca, onde se separa, tem a parte dos jovens, tem a parte dos adultos, com músicas diferentes, tem DJ, tem atores contratados para dar sustos, né? Tá? Então, é bem legal. E essa nossa turma mais antiga aí curte as músicas da década de 80, de 90 e tal, e algumas mais novas aí que também estão fazendo sucesso dentro da parte eletrônica. Tá? Bom, aí aqui, né, vou falar só um pouquinho da música eletrônica. Em definição ampla, trata-se de qualquer música produzida ou modificada com auxílio do equipamento eletrônico. Ela inicia-se com a exploração de compositores europeus, tá? Nos anos de 1940. Quem acha que música eletrônica é uma coisa mais nova, tá? 1940. Edgar Varese, e esse outro nome aqui que eu não sei falar, tá? Atualmente,
o termo também denomina as produções musicais populares, muito difundidas em festas e clubes por meio dos DJs. Diferentes exemplos de músicas eletrônicas produzidas a partir da síntese sonora poderão ser encontrados na internet. Existem aplicativos e recursos que fazem uma interface entre música, tecnologia, elementos visuais mais desenvolvidos, por exemplo, o Musical ou Pacemaker, permitindo que ao usuário criar e editar música por meio de manipulação de elementos gráficos animados na tela do dispositivo, a partir de sons imediatamente disponíveis com o auxílio de padrões rítmicos, melodiosos e sequências de acordes prontos, tá? Então, a gente pode pegar coisinhas que já estão prontas e utilizar, né, para fazer a nossa música. Aí vai falar de outros aplicativos, tá? Isso aqui também eu vou dar uma pulada, lembra que a gente sempre dá uma resumida, porque essa apostila aqui, ela é grande, ela tem muita repetição. Agora vamos para a produção musical. Produção musical na música de concerto era tradicionalmente uma função atribuída ao regente, que tornava também o responsável por contribuir os demais músicos de um grupo instrumental ou vocal. Tal prática foi muito comum na tradição musical europeia nos últimos 4 séculos. Tá, isso aqui vai fazer um resumo da história. Aí aqui também, para fazer uma resumida, composição musical e o compositor. A criação musical e a organização dos sons, segundo regras pré-estabelecidas, é parte do trabalho do compositor. Entretanto, a figura do compositor inspirado, sentado à frente do seu caderno de partituras, apenas a receber a sua obra musical de modo contemplativo, tal como a figura semeada do imaginário da música ocidental desde o romantismo. Ou seja, muitas vezes que a gente fala de música, a gente lembra de ver aqueles artistas, né, sentados, digamos, na frente de um piano ou com o seu violão e o seu caderninho de partitura, né, escrevendo as notas musicais, tá? Então, isso também mudou. Você consegue já fazer isso direto também nos aplicativos, certo? Então, aqui também tá contando um pouco de história, tá? E uma coisa que ajudou muito na música eletrônica e na música feita, né, via digital, foram os filmes, né? Que a gente teve uma época atrás que os filmes de ficção científica utilizavam várias temas feitos no computador. Alguém pode me dar um exemplo de algum filme clássico que a música, a hora que toca, você já sabe de qual que ele é? De um filme? Isso. Aqui do Star Wars. Tipo, a única. Tem do Harry Potter, que eu nunca assisti, mas tá virou um meme. Tem a do Rock Balboa também. Aham. E o engraçado é que a música do Rock Balboa, todo mundo acha que é uma única, Olhos de Tigre, né? Eye of the Tiger. Só que essa música foi lançada no 4º filme do Rock, tá? Não sei se vocês sabem disso. Mais alguém lembra de mais alguma? Não? Então é isso, tá? Que
o cinema, né? Os filmes. Muita gente ia no cinema, mas não tinha uma televisão em casa. Não sei se vocês sabem que muitas vezes as pessoas iam no cinema para assistir jornal, tá? Não o formato que a gente tem o jornalismo hoje, mas as notícias, elas eram passadas no início dos filmes, tá? Principalmente na época de guerra, essas coisas. O próprio Hitler, né? Ele era um estrategista, assim, que ele utilizava muito a propaganda através de filmes para falar que o nazismo era uma coisa legal, era uma coisa boa, que os alemães todos eram a favor do que eles faziam, etc, etc e tal, tá? Então, é isso. Aí, eles falam, vou tentar ver se a gente consegue dar uma parada daqui a pouquinho nessa daí para escutar algumas coisinhas, tá? Tá falando de algumas referências de correntes composicionais, saiu, da música de concerto e popular do século XX. Música concreta. Esse Pierre Schaeffer, aí, não sei se é assim que pronuncia 100%, tá? Ele foi um cara que ele foi vamos dizer assim, meio que o pai, né? Foi um criador, foi esse cara aí que nos ajudou bastante a termos as músicas de hoje, vamos falar assim. Então, ele nasceu em 1910, tá? Ele morreu em 1995, funda em Paris, no ano de 1948, Club de Say. Eu não sei se é assim que se pronuncia, porque meu francês não é bom. Né? Antigamente, a gente tinha o Peter para ajudar, né, como dizer corretamente as palavras francesas. Que em 1958 passou a se chamar GRM, Group de Recherche Musicales, né? Ele trabalhou com sons naturais da vida cotidiana, gravados e manipulados em estúdios. Então, o que esse cara, esse Pierre, fazia? Ele começou a gravar sons que ele escutava no cotidiano dele, tá? Então, por exemplo, eu estou dando aula aqui, eu estou me sentindo extremamente incomodada, porque tá uma criançada brincando aqui no pátio, fora, e tá tendo umas reformas. Então, eu não sei se o som tá vazando aí para vocês, tá, gente? Se ficar muito alto, até vocês me avisem, que eu tento fechar a vidraça aqui, apesar que tá calor. Então, o que ele fazia? Ele gravava esse tipo de sons, criança brincando, né, furadeira, britadeira, sons de naturais mesmo, digamos, da natureza, de pássaros, de água, né? Enfim, ele adorava fazer isso e transformar isso em música, tá? Então, esse tipo de música se chama música concreta, tá bom? Deixa eu ver aqui o que está falando. Então, ele fazia o quê? Ele dava uma alterada na velocidade, na altura. A composição resultante era também gravada, dispensando a notação musical e o intérprete, em uma época em que as fitas magéticas eram usadas para o registro e execução dos sons. Essa fita magética, gente, é a fita cassete, tá? Era um retângulozinho com 2 furinhos no meio, onde tinha uma espécie de uma roletinha, tá? Então, essa fita é que gravava a música. Vocês já viram isso em algum lugar? Conhecem o que eu estou falando? Fita cassete? Acho que sim, né? Ou alguém nunca viu? Sim, professora. Alguém não conhece o que é uma fita cassete? Beleza. Da mesma forma que tinha a fita de filme, né? Tá? Elas são essa coisa magética, tá? Não sei como é que funcionava o processo de criação, tá? Mas era assim que a gente conseguia ouvir antes do CD, né? E da mídia que nós temos hoje, beleza? Então,
a composição resultante também era gravada dispensando, né, a conotação musical e o intérprete. Em uma época em que as fitas magéticas eram usadas para o registro e execução desses sons. Então, ou seja, ele foi o primeiro cara que ele não, para fazer música, ele não utilizou nem cantores, tá? E nem instrumentos musicais. Ele simplesmente criava a música dele, gravando esses sons do cotidiano, sons naturais, etc. e tal, tá? Então, qual que é a diferença entre essa música concreta aqui e a música eletrônica? O material sonoro contrariamente, nossa, hoje eu estou gaguejando até umas horas, ao da música concreta, é exclusivamente os produzidos por geradores eletrônicos de sons e depois manipulados. Filtragem, edição de vibratos, reverberações, ecos, etc. Então, aí, qual que é a diferença? A concreta são sons gravados de fora. A música eletrônica, ela é utilizada apenas com sons feitos pelo computador. Tá? Só para vocês terem um pouquinho de noção. Então, aí, essa pessoa aqui, que eu não sei falar o nome, tá? Ingressa no estúdio da rádio de Colônia, e passa a reunir um grande número de compositores. Alguns anos depois, o elemento concreto passa a invadir esse estúdio, tá? E o pensamento baseado no serialismo dá lugar a novas formas e organizações sonoras. Assim, algumas das composições entre essas duas correntes eram ilimitadas. Mais recentemente, o cara aí, ele foi citado como fonte de inspiração para artistas da música popular, como os Beatles, U2, Pink Floyd, Frank Zappa. Tá? Gente, até aqui, alguma dúvida? Deu para entender a diferença entre as duas? Cri-cri. Tomando um golinho d'água aqui, tá, gente? Bom, música espectral. Alguém já tinha ouvido falar em música espectral? Não. Não. Diferente, né? Então, vamos ver o que é essa música espectral? O movimento da música espectral surgiu na França, no início da década de 1970, conciliando os elementos da música concreta e a música eletrônica. Ou seja, a música espectral é a mistura das outras duas. Então, vai ter tanto sons gravados de fora, quanto sons feitos através da parte eletrônica de um computador. Tá? Utilizando elementos acústicos e eletrônicos e buscando respaldo nos avanços da acústica e da física, com a finalidade de promover composições que realcem a grandeza do universo microscópico do som. A principal preocupação dessa corrente foi tentar explorar ao máximo as possibilidades, da onda sonora e seus constituintes, colhendo daí os subsídios para aplicar a técnica composicional. Giacinto e o outro Ligeti aí foram referências para os procedimentos espectrais, devido às experiências empreendidas pelas massas sonoras como os clusters. Segundo os próprios compositores, a música espectral não seria algo absolutamente inovador, mas sim um conceito, um acontecimento decorrente de empreendimentos e reflexões realizadas durante muitos séculos, desde as teorias pitóricas da Grécia clássica até Debussy. Esse Debussy aqui, se não me engano, ano passado a gente fez uma roda de estudos falando sobre esse cara, na virada do século XX.
Não sei se vocês vão se recordar, esse Debussy foi um cara que ele criou uma sala que não tem barulho nenhum, e você até consegue escutar o som do seu coração batendo e da sua respiração. Vocês lembram disso? Não? Bom, então tá bom. Os trabalhos com a técnica espectral conduziram as discussões entre o modo de pensar, a harmonia e o timbre da música atual. Sons agregados podem não mais ser compreendidos como acordes, pois oferecem uma outra perspectiva de interpretação do ouvinte. A forma impressa, a música, seria consequência direta dos materiais sonoros empregados na composição. É importante lembrar que o processo dessa música só foi possível pelo favorecimento obtido através das melhorias tecnológicas conquistadas pela música eletroacústica e eletrônica. Bom, eu não vou passar aquela outra matéria, tá? Trilha sonora e música de cena, eu acho que eu não preciso explicar isso para vocês também, que é muito fácil, ou seja, trilha sonora de música, de filmes, a gente já comentou sobre isso, música de cena, ou seja, você vai fazer uma cena, tem uma música específica criada para aquela cena, tá? Bom, aí fala da importância da gente comentar sobre a parte musical na escola. Estou tentando resumir, tá, gente? Porque é muita coisa. Bom, aí nós temos algumas perguntinhas para a gente responder, tá? Essa ficaria como uma avaliação mensal. Eu vou copiar e colar lá. Depois, por favor, Prince, se puder colocar lá no grupo. Então, a primeira, vocês conhecem algum profissional que trabalhe com o uso de manipulação de sons? Quem são esses profissionais? Gente, quando a gente fala conhecer, não precisa necessariamente conhecer pessoalmente. Às vezes você curte bastante alguém, por exemplo, eu curto bastante o Alok, tá? Mas eu nunca fui atrás de saber muito sobre a história dele. Mas digamos que eu curta tanto que eu falei, deixa eu ir atrás, deixa eu ver como é que ele costuma trabalhar, tá? E lembrem de justificar, tem muita gente só escrevendo sim, não, tá? Eu não vou contar isso como ponto. Aí, próxima questão. Quais as técnicas e meios de produção sonoras vocês conhecem? Em quais contextos são aplicados? Que tipo de música costumam escutar e em que tipo de suporte? Tá? Precisam escrever as músicas que vocês gostam e por onde vocês costumam escutar. Só pelo celular? Eu ponho no meu computador. Eu ponho
na TV, eu escuto pelo YouTube. Frequentam locais em que ocorrem apresentações musicais e de qual natureza? Vocês costumam sair para ir ouvir, né, suas bandas preferidas, suas duplas sertanejas, seus... De repente, eu vou no Ibirapuera de vez em quando para assistir aquele show lá. Tentando colocar organizado aqui, mas às vezes ele dá uma bugada o Teams aqui. Vamos lá, próxima. Existem sons e músicas mais apropriados a determinados espaços, locais ou espaços? Quem define tais critérios? Então, ou seja, está tendo uma discussão aí, esses dias até falando de negócio de eleição, fizeram uma pergunta, né, para os candidatos à prefeitura, o que eles fariam com os pancadões, né? O pessoal tem direito a se divertir? Tem direito a se divertir, só que tem uns pancadões aí que eles ficam até muito tarde, e tem pessoas que trabalham no dia seguinte, tem muitos idosos que ficam extremamente incomodados, tá? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da opinião de vocês sobre isso, e quem deveria definir esse critério de escolha de local, etc. Os tipos de sons que vocês produzem e ou escutam, costumam reuni-los em grupos ou separá-los? Por quais motivos? Então, aquela eterna discussão. Tem gente que não suporta algum tipo de música. Eu, por exemplo, não é que eu não suporto, eu não gosto muito de funk, tá? Não sou muito chegada, principalmente quando tem a batidinha do tim, 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 não sai daquilo e se incomoda. Do mesmo jeito que alguns forrós têm um instrumento que chama triângulo, que também me incomoda, porque eu acho que é quase o mesmo timbre, é quase o mesmo som, tá? Então, incomoda a minha audição, tá? Então, isso, junta os seus amigos, ou vocês se separam, cada um vai para o seu lado, para poder escutar o seu ritmo, o seu estilo, tá? Quais critérios permitem a vocês classificar determinadas produções sonoras como música e outras não, tá? Então, para você, o que determina se isso é música? Eu vou dar um exemplo bobo, tá? Não fiquem chateados se alguém de vocês gostar desse estilo, é só um exemplo, tá? O rap, tá? Que o pessoal coloca um som atrás e a pessoa, ela não canta, né? Ela parece que ela declama alguma coisa, mas ela fala em cima de uma música. Eu, particularmente, tá? Eu não considero muito isso como música, porque, assim, dá a impressão que a parte de trás não combina com o que a pessoa está cantando, né? É como se eu pegasse, sei lá, eu vou pegar a música do Roberto Carlos, tá? De fundo, e vou colocar a voz do Kiss cantando em cima. Parece que não combina. É minha opinião, tá, gente? Cada um tem a sua, certo? Então, eu quero saber da opinião de vocês. Opa. E a nossa última. Vocês conseguem estabelecer a relação
sociohistóricas e culturais entre as produções musicais e o contexto sociopolítico-cultural localizado em um tempo ou em lugar definidos. Isso daqui, gente, a gente está falando exatamente assim. Vai, o samba. O samba, ele surgiu extremamente marginalizado, né? Hoje em dia se faz muito sucesso. Mas tinha muita gente que era presa por fazer samba, tá? Era chamado de vagabundos. Ah, não quer fazer nada, fica aí só no bar. Às vezes surgia, né, em rodas de samba, assim, em alguns botecos, etc. e tal. Ou seja, vocês conseguem fazer esse tipo de relação? O funk, aonde que surgiu o funk? Surgiu no Rio de Janeiro? Será que o funk daqui tem a ver, né, com o funk realmente quando nasceu, funk americano, né? Então, ou seja, vocês conseguem estabelecer esse tipo de relação entre cultura, né, parte social, etc. e tal. Bom, quero saber se ficou alguma dúvida. Ué? Mas eu arrumei tão bonitinho, ficou tudo diferente lá. Prince, você consegue copiar e colar, colocar lá no nosso grupo, por favor? Consigo, professora. Obrigada. E coloca que a entrega no máximo, estourando até a próxima quinta-feira. Tá? Quinta-feira da semana que vem, dia 19. Então, ou seja, essa provavelmente será a única que a gente vai fazer escrita. Eu estou pensando em fazer para a semana que vem, se eu conseguir um tempo, né, se o governo não inventar mais nada, fazer um quiz, tá? Para a gente se distrair. Ele é parecido com o tipo Kahoot, tá? Então, eu espero que tenha mais pessoas entrando aí na nossa sala, tá? Bom, gente, essa foi a matéria. Espero que vocês tenham entendido. Quero saber se ficou alguma dúvida, alguma pergunta. Não? Deu para dar uma bela resumida. Uhum. Pode falar. Fala, Não. Joey. Não, eu falei que eu acho que não tem o que perguntar. Ah, certo. Espero que vocês tenham gostado. Eu consegui dar uma bela resumida, né? Para não ficar só lendo, tá? E eu vou parar a gravação, né? Como sempre agora, para a gente escutar algumas... Ai, meu Deus, alguns sons, tá? Mas como eu vou usar o YouTube, porque eu não sei se vocês já perceberam, lembra que antigamente eu baixava, né, coisas do YouTube para mostrar para vocês, já tinha no computador até, né? Agora o YouTube eu não estou conseguindo mais fazer, eles cortaram, tinha várias formas de se baixar alguma coisa de lá. As 3 formas que eu conheço não estão mais disponíveis, tá? Então, uma delas seria você pegar a palavra YouTube, tirar as 3 últimas letras, né? Ia ficar Yut, tá? E você apertava o Enter, ele já abria uma página para você baixar. Ou se não, você colocar um SS na frente do YouTube, também você conseguia. E uma que era mais antiga é baixar pelo YouTube Catcher, que é do próprio YouTube. Essa semana aí que passou, eu tentei, nenhuma das 3 deu resultado. Na reunião com os professores essa semana, a gente comentou, e que aí vieram me perguntar, ai, Cláudia, como é que você fazia para baixar? Eu não consegui baixar. Acho que eu estou fazendo uma coisa errada. Eu falei, não está fazendo errado, não. Tá? As 3 formas que eu conheço, o YouTube está ficando muito chato.
né? Deveria ter os acessos, pelo menos para os professores, para a gente poder dar aula, né? Tá bom? Então, eu vou parar a gravação, para a gente poder escutar algumas coisinhas.